Sabe quando uma pessoa muda de humor do nada e nós, através do senso comum, tendemos a chamar essa pessoa de bipolar? Isso, na realidade, não tem nada a ver com o transtorno bipolar real e eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Morgana Teodoro, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e também estou me especializando em psicopatologia, que é essa área relacionada aos transtornos mentais. E hoje, em menos de 10 minutinhos, eu vou te ensinar sobre o transtorno bipolar, possíveis sinais que podem te ajudar a identificar esse transtorno e como ajudar pessoas que possuem esse diagnóstico. Então, fica aqui comigo. Antes de tudo, é importante que vocês entendam que essas oscilações que a gente chama uma pessoa de bipolar, na realidade são completamente normais. Nossas emoções não podem ser retiradas, a gente não pode anular, fingir que não existe. Nós somos seres humanos, então vamos nos sentir de determinadas formas perante algumas situações. Ninguém tem um humor feliz 100% do tempo, triste 100% do tempo, irritado 100% do tempo. Essas flutuações elas vão acontecendo ao longo do nosso dia a dia e isso não é patológico. Com relação ao transtorno bipolar, na realidade sai dessa questão da oscilação do humor, porque apesar de sim ser um transtorno relacionado ao humor e ter essa oscilação, a oscilação não acontece de uma forma tão rápida assim. Por exemplo, nós temos episódios de mania ou hipomania e episódios depressivos. Episódios depressivos tendem a durar mais de 2 semanas. Episódios de mania ou hipomania por volta de 4 a 7 dias. E o que é realmente um episódio maníaco, hipomaníaco ou um episódio depressivo? Pensando nesses dois polos. Um episódio maníaco ou hipomaníaco é aquele episódio em que a pessoa fica com um humor mais elevado. Vou dar um exemplo na prática. Vamos supor que a pessoa está vivendo a vida dela ali com um humor normal, alguns dias mais triste, outros dias mais animada, e isso vai completamente de acordo ali com as coisas que estão acontecendo na vida dela. E chega um momento em que essa pessoa começa a se sentir mais disposta, com menos necessidade de sono, se sente mais produtiva, mais atraente, começa a gastar mais, começa a ter mais comportamentos relacionados à atividade sexual, se sente menos paciente com as outras pessoas, com uns pensamentos mais acelerados, se sente falando muito mais, fazendo umas piadinhas que antes ela não faria. Isso tudo pode indicar um episódio de mania ou hipomania. O que vai diferenciar um episódio de mania ou um episódio de hipomania? A intensidade desses sintomas. Então, uma pessoa que antes não gastava com nada e começa a gastar toda semana, sei lá, R$500 comprando sapatos, já mostra ali um prejuízo muito grande. Uma pessoa que antes não gastava nada e começa a gastar R$2.000 toda semana com sapatos, mostra um prejuízo maior ainda. Tudo isso vai ser visto com base, lógico, na subjetividade de cada pessoa, no padrão daquela pessoa, nas condições financeiras. Então, tudo isso precisa ser avaliado por um profissional. Mas esses são alguns indícios. E temos também um sintoma relacionado à mania e hipomania que é mais a irritabilidade. Então a pessoa não necessariamente se sente com o humor lá em cima ou se sente super autoconfiante. Na realidade, esse humor ele pode só mudar no sentido de a pessoa se sentir mais irritada. Então, antes, coisas que não irritavam essa pessoa passam a irritar. O limiar dela ali para suportar esses desconfortos fica muito mais baixo. E aí ela começa, às vezes, até a ser um pouco mais grossa, mais incisiva, mais enérgica ali nas respostas dela, menos tolerante. Isso também pode estar relacionado à mania e à hipomania. E o que é a depressão, que é o outro polo? Diferente do que muita gente pensa, a depressão não é só aquela tristeza profunda, vontade de não fazer nada, vontade de não tomar banho, o choro o dia inteiro, a tristeza estampada no rosto da pessoa o tempo inteiro. É lógico que a depressão pode sim se manifestar dessa forma, mas ela também pode se manifestar de uma forma em que a pessoa já não liga para mais nada. Então, coisas que antes a pessoa gostava de fazer passam a não ser mais prazerosas, como ir à academia, assistir alguma série, passar um tempo com os amigos, com a família, estudar alguma coisa específica, ler um livro, os hobbies deixam de ser prazerosos. Então, tem esse lado da depressão que pouca gente conhece, que é simplesmente a perda da vontade e do prazer de fazer aquelas coisas que antes a pessoa gostava muito de fazer. Qual é a diferença entre o transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2? No tipo 1, precisa existir pelo menos um episódio maníaco
ao longo da vida da pessoa, que é o que eu falei. O que diferencia um episódio hipomaníaco de um maníaco é a intensidade desses sintomas, o prejuízo causado por esses sintomas. No transtorno bipolar tipo 1, a pessoa precisa ter pelo menos um episódio maníaco. No transtorno bipolar tipo 2, a pessoa precisa ter um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo. Perceba que no transtorno bipolar tipo 1, a pessoa não necessariamente precisa ter um episódio depressivo para que seja caracterizado como transtorno bipolar. Ela precisa somente de um episódio de mania. Já no transtorno bipolar tipo 2, ela precisa tanto do depressivo quanto da hipomania. No manual diagnóstico de transtornos mentais, nós temos também o transtorno ciclotímico, que é caracterizado por variações mais leves de humor, mas são mais constantes e duradouras ali ao longo do tempo. E temos também os transtornos bipolares induzidos por substâncias ou outra condição médica. Com relação ao tratamento, é muito importante que pessoas com transtorno bipolar façam um tratamento tanto com a psicoterapia, ultimamente a que tem mais evidência científica é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e com o apoio também de um psiquiatra. A medicação ela vai ser essencial para pessoas com esse diagnóstico. É lógico que falar para sempre relacionado à medicação é algo muito forte, mas é algo que pessoas com esse diagnóstico precisam realmente ter consciência de que a medicação acaba entrando por tempo indeterminado, porque é ela que vai fazer com que a química do seu cérebro seja reorganizada, reestruturada, para impedir novos episódios maníacos, hipomaníacos ou episódios depressivos. Porque a partir de cada episódio que as conexões no seu cérebro, seus neurônios vão se deteriorando e vai fazendo com que o quadro seja cronificado. E é justamente isso que a gente tenta impedir com a terapia e o acompanhamento psiquiátrico. Por último, eu preciso que vocês entendam que um diagnóstico de transtorno bipolar, ele não serve para estigmatizar a pessoa, para fazer com que ela seja excluída, marginalizada. Na realidade, ele serve justamente para que a gente consiga trazer maior qualidade de vida para essa pessoa. Então, se você conhece alguém que possui esse diagnóstico, a principal coisa que eu acho importante que você entenda é que essa pessoa precisa de uma escuta, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento e ao longo de todo esse trajeto ela vai precisar do seu apoio. Então, se você puder ser uma pessoa que escuta sem julgar, que vai ajudando essa pessoa a perceber essas oscilações de humor, porque isso também é muito trabalhado ao longo da terapia, que consegue levar para ela a sua perspectiva relacionada ao humor, mas sem necessariamente estar criticando ou jogando isso na cara da pessoa, isso facilita muito. Ter alguém ao nosso lado que entende sobre o nosso transtorno e que nos ajuda ao longo de toda essa trajetória que não é fácil, é essencial para que as pessoas não desistam no meio do caminho. Então entenda que o diagnóstico ele não é um fardo. Nós precisamos de pessoas que saibam escutar, apoiar, incentivar o tratamento e você pode ser essa pessoa para aquela pessoa que você ama. Enfim, espero ter clarificado um pouquinho o que é realmente o transtorno bipolar. Se você se identificou com algum ou alguns desses sintomas, busque ajuda profissional. Entenda que tudo que eu trago aqui não é nem 1% daquilo que a gente avalia quando estamos falando de um diagnóstico ou de um possível diagnóstico. Então, buscar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra é essencial. Eu sei que a internet está cheia de informações, eu sei que muitas informações são realmente muito úteis, mas somente um profissional que estudou para isso vai conseguir te ajudar nesse sentido. Se você gostou do vídeo, também não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, que toda semana eu tenho vídeo aos sábados para vocês, seja de uma forma um pouquinho mais profissional, ou seja, tentando explicar aí de uma forma geral aquilo que está relacionado ao meu campo de estudo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa informação de alguma forma, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!